Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sexto ano, semana 3, PET 4, né? Vamos ver aí o que essa semana 3 trouxe aí para nós. Então, nessa semana 3, pessoal, a gente vai ver aí os fusos horários, tá? E aí a número 1 fala o seguinte: a distância em graus entre Brasília, né, que fica aqui no Brasil, e Roma, na Itália, é de 75 graus. Sabendo que a cada 15 graus é 1 hora, se em Brasília são 14 horas, que horas serão em Roma? Lembre-se que Roma está a leste de Brasília, tá? Então aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai, nós teremos que pegar então e pegar os 75, tá? Aqui, né, os 75 graus, e a gente vai dividir por 15, tá? E por quê? Se a distância é de 75 graus e cada 15 graus é 1 hora, então, ao dividir, né, 75 por 15, a gente obtém um resultado de 5, quer dizer, 5 horas de diferença entre Brasília e Roma. Se então Brasília são 14 horas, a gente vai pegar 14 horas e vai somar mais 5, que é a diferença. Então, em Roma serão 19 horas, ok? Aqui, pessoal, também é muito importante o seguinte: estarmos atentos para a questão de quando se fala um horário na madrugada ou de manhã e um horário à tarde ou à noite, tá? Aqui a gente pode ver que ele falou 14 horas, né? A gente sabe que é 2 horas da tarde. Então a gente tem que estar atento aqui para essa questão também. Se nós estamos falando aí de um horário que é de manhã ou se é um horário que está à tarde ou à noite, tá? Vai fazer um pouco de diferença, então a gente precisa estar atento aí para essa questão. A número 2, com base no mapa dos fusos horários brasileiros, responda. Tá? Eu coloquei aqui um mapinha com o fuso horário. Então, de azul aqui, a gente vai ter as ilhas, tá? As ilhas oceânicas, né? Igual aqui a gente tem Fernando de Noronha, o Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Ilha da Trindade, Ilha de Martim Vaz. Então, aqui vai ser menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Aqui de amarelo, né, que é o horário oficial de Brasília, menos 3 horas em relação ao meridiano. Aqui de verde, menos 4 horas também em relação ao meridiano. E aqui, né, de roxo, aqui de rosa, menos 5 horas em relação ao meridiano, tá? Aqui, pessoal, tudo aqui a gente está fazendo relação com o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero, tá? Então, quanto mais à esquerda, né, a gente vai diminuindo aí as horas. Então, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Quanto mais à direita, né, a leste, a gente vai somando aí essas horas. Então, a letra A, se em Fernando de Noronha são 2 horas, que horas são no Mato Grosso? Tá? Aqui, pessoal, como eu falei, ó, a gente tem que prestar atenção, né, nessa hora aqui. Tá vendo que ele falou 2 horas? Então, aqui são 2 horas da manhã. Porque quando for à tarde, né, o correto é a gente falar 14 horas, como aqui na número 1, tá? Então, se em Fernando de Noronha são 2 horas, né, 2 horas da manhã, no Mato Grosso, ó, Fernando de Noronha tá aqui, Mato Grosso tá aqui. Então, aqui a gente tem a diferença, né, ó, de 2 fusos, são 2 horas a menos no Mato Grosso, tá? Ó, eu andei para trás, né, então eu vou diminuir 2 horas, ó, foi 1, 2. Então, no Mato Grosso são 0 horas ou meia-noite. Tá vendo como é importante a gente saber? Tipo, eu tô falando de um horário que tá de manhã, ou tá à noite, ou tá de madrugada, ou tá à tarde, né? Pra gente não cair no erro, por exemplo, são 2 horas, aí você vem, né? 2, é meio-dia. Não, não é meio-dia, tá? É meia-noite. B, se no Acre são 20 horas, ó, 20 horas, 8 horas da noite, que horas são no Distrito Federal? Aqui no Acre são 20 horas. Ó, tá vendo que aí eu vou ir para frente, eu vou ir, né, para a direita, então eu vou somar
quando eu vou para trás, para a esquerda, eu tenho que diminuir. Aqui eu vou para frente, né? Eu estou indo para a direita, eu tenho que somar. Então, Distrito Federal, tá aqui. Então, ó, 1 fuso, 2 fusos. Então, se aqui é 8 horas da noite, 9, 10 horas da noite, né? 22 horas. A letra C, se em Mato Grosso são 14 horas, ó, agora são 2 horas da tarde no Mato Grosso. Antes era 2 horas da manhã aqui, né, na letra A. Aqui a gente está se referindo a 2 horas da tarde. Então, se no Mato Grosso são 14 horas, que horas serão no Acre, tá? Então, aqui a gente tem o Mato Grosso. Então, 14 horas. Eu voltei um fuso. Então, ó, um só. Então, 14 menos 1, 13 horas. A número 3, nas férias escolares, Marcela e sua família viajaram para Manaus, no estado do Amazonas. Um dia, às 16 horas, Marcela telefonou para Sofia, uma de suas amigas que mora em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, para falar sobre sua viagem. Que horas eram no lugar onde Sofia mora quando recebeu o telefonema de Marcela? Então, que horas era lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, quando a Sofia recebeu essa ligação da amiga que estava lá em Manaus, tá? Só voltando aqui, pessoal. Então, ó, aqui em Manaus, aqui era 16 horas, tá? Manaus vai estar aproximadamente por aqui, tá? Então, eu vim um fuso, então eu vou somar. Então, isso aqui é 16, eu vim, né, para frente, né, para a direita. Então, um fuso, então aqui é 17 horas, ok? A número 4, em 2018, a Copa do Mundo de Futebol aconteceu na Rússia. E aí a gente vai ter aqui um quadro, né, com os horários, os dias dos jogos do Brasil, tá? Então aqui a gente vê, ó, a hora local, né, da cidade aqui, né, russa, e o horário de Brasília, tá? Então, se lá era 9 horas da noite do dia 17/6, aqui no Brasil ainda era 3 horas da tarde. Então, a letra A, quantas horas de diferença há entre os horários de Brasília e os horários da cidade russa? Aqui, pessoal, a diferença é de 6 horas, né? Se você pegar 21 menos 15, a gente vai ver que dá 6 horas. Se você pegar 15 menos 9, né? Tudo aqui vai dar 6 horas de diferença. Em sua opinião, essa diferença de horas é a mesma em relação a todas as outras cidades russas e cidades de outros países do mundo? Por quê? Não, pessoal, essa diferença é em relação àquelas cidades russas, tá? Por quê? Por que outras cidades do mundo, né, ou mesmo da Rússia, não vai ser a mesma diferença de 6 horas? Porque justamente a gente tem fusos horários diferentes na Terra, né? Então, essa diferença vai depender do fuso onde a cidade vai estar localizada, tá? Então, por exemplo, se pode ter uma cidade, igual a gente viu lá no número 1, né? Brasília e Roma. Então, ali a diferença era de 5 horas, né? Já não é 6. Então, depende do fuso. Vai ter cidade que vai ser 10 horas, outra vai ser 7, outra vai ser 8 horas de diferença, tá? Então, a diferença vai ser justamente aí por causa dos fusos horários. Letra C. Por que as horas nas cidades são diferentes? Novamente, né, ficou aí um pouco próxima da letra B, né, mas novamente, pessoal, né, falamos aí, né, porque há diversos horários na superfície terrestre, né, há diferentes fusos horários, e à medida que a Terra realiza seu movimento de rotação, né, então, à medida que a Terra vai girando, a gente também vai ter aí, né, esses horários, né, então vai amanhecer num lugar, depois vai anoitecer mais dali algumas horas. Em outros lugares do planeta vai, enquanto que um lugar está anoitecendo, o outro está amanhecendo, né? Justamente aí devido a esse movimento de rotação. E na tentativa de organizar, né, melhor esses horários, foram criados então os fusos horários, né? Viu-se a necessidade de se criar aí um padrão mundial, né, para não ter aí muita divergência, né, entre os países, né? Já pensou que cada país tem o seu próprio fuso? Ia ficar bem complicado, né? A número 5, ele trouxe aqui uma charge da Mafalda, onde ela vai falar, né, que enquanto na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia,
né? E vice-versa também, né? Se na China for meia-noite, na América do Norte é meio-dia. E aí ela vai falar, né, como é que esse tanto de pessoas, né, enquanto umas estão almoçando, as outras estão dormindo, como é que elas conseguem se entender. Então, a pergunta aí, né, qual a relação da charge com a matéria estudada nesta semana? E se vocês concordam com a opinião da Mafalda, tá? A charge justamente, pessoal, vai fazer a relação, né, com os diferentes fusos horários que existem em todo o planeta, né? Ela menciona essa questão quando ela fala, né, que enquanto num lugar é meio-dia, o outro é meia-noite, ela está fazendo referência a esses diferentes fusos. E se você concorda, né, essa resposta é um pouquinho pessoal, mas aí, né, eu concordo, né, que sim, né, às vezes é difícil tantas pessoas conseguirem se entender, porque realmente os fusos horários podem atrapalhar na comunicação, né, de pessoas de diferentes países. Mas hoje, com as tecnologias, principalmente a internet, né, alguns desses problemas aí podem ser resolvidos mais facilmente, ok? Ficamos por aqui, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Até a próxima correção.